Na construção, até mesmo uma torre. Quando eu comecei a estudar estruturas, o, a pessoa que me deu o conteúdo para eu começar a estudar me deu a norma de vento. Então, a velocidade do vento agride muito a estrutura. Vento, cada metro quadrado aqui, olha, cada região tem uma força do vento. No software mesmo você vai ter que colocar aí o vento da sua região para ver se vai sustentar. Dependendo do vento, existe uma força aqui chamada ressonância, que ela começa a vibrar aqui, ó, e pega uma frequência, vai aumentando até entrar em colapso a estrutura. Isso daqui a gente aprende também no 10º semestre de engenharia. Acontece com pontes também. Ela pega tudo carga do vento, força do vento. Então a gente tem que sustentar. Questão de terremoto também. Tem prédio que a gente coloca mola embaixo. Cabo de aço também. A estrutura metálica, a estrutura não tem resistência contra temperaturas altas. Ela derrete. Então, nos Estados Unidos, eles utilizam muito estrutura metálica. Já vi projeto de prédio que tem uma geladeira de água, para ficar água gelada. Caso pega fogo, fica igual um radiador do carro. Várias mangueiras aqui, jogar água gelada no prédio para dar tempo das pessoas descerem aqui as escadas de emergência e sair aqui na porta. Entendeu? Então, a desvantagem da estrutura metálica. Inclusive aqui no Distrito Federal tem um prédio que eles fizeram estrutura metálica e revestiram de concreto. Porque o tratamento da estrutura metálica contra fogo é altíssimo, o investimento que a gente faz. Porque ela não tem resistência contra altas temperaturas. Beleza? Então acredito que gerei um valor aí, passei bastante conhecimento para vocês, desmistificar também um pouco da dificuldade de estrutura. E sim, tem que ter um certo receio, porque não é apenas sua cal aí, o seu CREA que está em jogo, e sim vidas, né? Vamos conscientizar. Se você não tiver confiança, passa para algum professor, alguém te orienta. Não sei se vocês já viram onde vende obra de arte, um passarinho que fica sustentado só pelo bico e girando no centro de gravidade. Então, vou ver se eu acho uma imagem dele aí para colocar para vocês. A estrutura de concreto armado é justamente isso, o equilíbrio. Aqui você tem que equilibrar. Inclusive, eu já vi casos de muita rachadura na casa. E aí eles chamam o perito, né? E a gente vê que a casa, o projeto era para construir isso daqui, só que na verdade eles construíram só
isso daqui. Ou o contrário, construíram só essa parte aqui. E aí a outra parte, prevista no projeto, no cálculo, dá diversas rachaduras à parte que construiu. Por quê? Porque nós calculamos a estrutura como um todo. Então, se você construir só uma parte do projeto, vai perder o equilíbrio dessa parte aqui. Inclusive, aqui é um balanço que eu coloquei, tá? Para exemplificar uma obra mais complexa. Então, você vai ter que ter o equilíbrio, tá? Da estrutura. Outra coisa aqui, você vai ter que calcular o peso dessa estrutura. Predinho aqui de 3 pavimentos. Tem a estrutura aqui também, meus amigos, de estrutura metálica, tá? No caso, estrutura mista. Que, por exemplo, eu vou colocar uma treliça para exemplificar. Beleza? Então, eu vou calcular aqui, por exemplo, pilar 40 por 20 vezes 3 de altura. Aí você vai cubar quanto de concreto vai ver o quilo do concreto multiplicar para ver o total em quilos ou toneladas. Cada tonelada é 1 metro. Digamos que aqui dá 20 toneladas ou 20.000 quilos. Aqui eu preciso de 20 metros. Então, 10 de um lado ou 10 do outro. Ah, professor, 10 é muito. Então, eu coloco 4 de 5. Ah, professor, 5 é muito. Então, eu coloco 20 de 1. Eu que escolho aqui, mais ou menos, tá? Isso daqui é um estudo que a gente faz de estatística. Por exemplo, você faz tanto projeto, e repara que a média é essa. Mas vai depender do seu solo, vai depender do seu projeto, tá? Inclusive, quando tem um balanço, por exemplo, a marquise, as varandas aqui, esse valor sobe muito.
que as escadas, né? Como é que vai subir. Aí você não pode esquecer das escadas, tem que cubar tudinho aqui. Tem que cubar todas as escadas também aqui. Beleza? Então é isso. Essa foi a visão geral de estrutura. Muro de arrimo também, muro de contenção, terra armada. Existe a estrutura, que é a estrutura de concreto armado, estrutura metálica, estrutura mista, que é misturado, madeira. E nisso tem a estrutura, que é OAE, chama Obra de Artes Especiais. Para esse tipo de estrutura, nós utilizamos um outro software que chama Strap, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque geralmente o Strap é onde tem cargas móveis, que geralmente é onde a gente faz projeto de ponte. Projeto de ponte que passa carro em cima. Ou, por exemplo, é, um salão de danças, movimentos móveis, pessoas, tráfego de pessoas e carros, passarela, passarela e ponte, cargas móveis, tá? Quando tem uma carga móvel em cima, beleza? Então, se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários. E aqui eu coloco bastante conteúdo de valor, para gerar valor mesmo. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se tiver alguma dica de conteúdo para eu gravar o vídeo aí, pode colocar aí também nos comentários. Brasília Construtec.